Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar de mais duas ações em matéria processual tributária. São elas a ação de consignação em pagamento, que conta com previsão no CTN, no artigo 164, e também a ação de repetição de indébito, que conta com previsão no artigo 165, a partir do artigo 165 do CTN. Então, nós vamos começar pela consignação em pagamento. Eu falo dela, encerro o vídeo e depois inicio um novo vídeo para falar sobre a ação de repetição de indébito. A ação de consignação em pagamento, pessoal, é uma ação que pode ser manejada em quase todas as áreas de direito, aquelas que versam sobre direito patrimonial, né? E ela será manejada sempre que o autor desejar cumprir a sua obrigação, desejar pagar e esse pagamento não for possível, seja por recusa do credor, seja por falta de certeza de quem seja o verdadeiro credor. Em direito tributário, é importante dizer que essa ação ela não se presta para o fim de discutir parcelamento ou mesmo para o fim de discutir a dívida tributária. O propósito da ação de consignação em pagamento é realizar o pagamento, é permitir ao devedor, no nosso caso o sujeito passivo, o contribuinte, né, que ele possa cumprir a sua obrigação, livrando-se assim também, por certo, dos encargos que podem recair sobre o valor do crédito tributário mediante o seu não cumprimento. Nós temos elencados no artigo 64 as hipóteses que autorizam a propositura da ação de consignação em pagamento, que são eles: a recusa do credor, ou seja, do fisco, em receber, ou o condicionamento do recebimento a cumprimento de alguma obrigação acessória não prevista em lei, de alguma atividade administrativa também não prevista em lei, ou o recebimento do tributo que o contribuinte deseja pagar, o recebimento desse tributo condicionado ao recebimento de um outro tributo. Então, essas seriam as hipóteses de impedimento de pagamentos geradas pelo próprio credor. E há uma outra situação, que também seja consignação em pagamento, que é quando há dúvida sobre quem é o verdadeiro credor, tá certo? Então, duas pessoas jurídicas de direito público, dois fiscos, cobrando do contribuinte tributos idênticos. E aí é muito importante que a gente diga que tributos idênticos não são necessariamente o mesmo tributo, ou seja, dois entes da federação te cobrando IPTU, dois entes da federação te cobrando IPVA. Não, você vai ter dois entes da federação, dois fiscos, te cobrando tributos sobre o mesmo fato gerador. Vou dar um exemplo aqui de dois tributos que não são idênticos no sentido estrito, não é IPTU com IPTU, não é IPVA com IPVA, mas que são idênticos para fins do que menciona o artigo 64 do CTN. Por exemplo, ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e IPTU. Então, imagina que você tenha uma propriedade imóvel, né, e você está sendo cobrado ao mesmo tempo pelo município, o município está tributando a sua propriedade com IPTU, e a União quer tributar a sua propriedade com o ITR. Ora, o ITR ele incide sobre propriedades rurais e o IPTU sobre propriedades urbanas. A sua casa, o seu imóvel, ele não pode ao mesmo tempo ser uma propriedade rural e uma propriedade urbana. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Ou você paga IPTU ou você paga ITR. Não há que falar em você pagar sobre o mesmo fato gerador, propriedade de um imóvel, né? Você pagar dois IPTUs dois tributos,
que incidam sobre esse mesmo fato gerador. Você vai pagar ou um ou outro. E aí, na dúvida, você vai consignar o valor, tá certo? Você vai consignar. Veja que você sabe que tem que pagar. Agora, a sua dúvida gera, né? A sua dúvida gera em torno do que você tem que pagar ou a quem você tem que pagar o tributo, tá certo? E aí você vai consignar. Pois bem, qual é o valor que você vai consignar? Você vai consignar, nessa hipótese do inciso 3º, que fala sobre a dúvida com relação ao credor, né? Você vai consignar sempre o maior valor. Então, você vai ver os dois fiscos, os dois entes que estão lhe cobrando, e você vai consignar o maior valor cobrado. Por que isso? Porque quando você consigna o maior valor, você está fazendo o depósito integral do montante. E essa é uma das hipóteses de suspensão do crédito tributário listada no artigo 151, que trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade. Enquanto o fisco estiver com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ele não pode lhe cobrar. Ele não pode, por exemplo, promover uma execução fiscal que é contra você, tentando, né, ou pretendendo receber aquele crédito tributário. Então, imagina que você tenha o município te cobrando R$5.000 e a União te cobrando R$6.000. Qual valor você vai consignar? R$6.000. Por quê? Porque para ser o depósito do montante integral, se for em relação ao município, você depositou 6.000, ele está te cobrando 5. Beleza, você depositou integralmente o valor da dívida até com uma sobra de R$1.000. E se for a União, que está lhe cobrando R$6.000, o seu depósito também corresponde ao montante integral pela União cobrado. Então, também haverá a suspensão da exigibilidade do crédito, tanto aquele cobrado pela União quanto aquele cobrado pelo município. Portanto, enquanto perdurar a sua ação de consignação em pagamento, você não poderá ser perturbado com cobranças vindas nem da União nem do município acerca de qual tributo é devido, ok? Agora, imagine que você deposite o menor valor, R$5.000. Você fez o depósito do montante integral em relação à dívida do município. Porém, você não depositou integralmente o valor exigido pela União. Qual a consequência disso? O crédito tributário exigido pela União, ele não está suspenso, de modo que a União pode prosseguir com a cobrança, promovendo uma ação de execução fiscal contra você. Então, você sempre irá consignar o maior valor, para que você, então, atenda ao depósito integral de ambas as dívidas e, assim, suspenda a exigibilidade do crédito tributário de todas elas. Ademais, quando você deposita o maior valor, você satisfaz qualquer que seja o crédito, seja ele o maior, óbvio, e também, óbvio, mais óbvio ainda, o menor. E aí você não irá incidir juros, multa sobre a sua dívida, porque você consignou o valor. Agora, se você consigna o menor valor e a sentença, na sentença fica definido que o seu credor é aquele que está lhe cobrando o maior valor, então você terá que suportar juros e multas sobre a diferença do valor consignado e do valor da dívida cobrada. Por essas razões, você sempre irá consignar o maior valor. Lá no CPC, nós temos do artigo 539 ao artigo 549, a regulamentação da ação de consignação e pagamento. Lá existe um rol muito maior de possibilidades para você manejar essa ação, porém, em direito tributário, você está restrito às hipóteses que estão listadas no artigo 164, ok? E aí, o mais importante é que você sempre consigne o maior valor quando você tiver
com mais de uma pessoa jurídica de direito público lhe cobrando um tributo idêntico àquele que incide sobre o mesmo fato gerador, ainda que não tenha o mesmo nome, tá certo, pessoal? Você sempre vai consignar o maior valor para que você suspenda a exigibilidade do crédito tributário e para que você também se livre das multas, dos juros, certo? Que poderão incidir sobre a diferença caso você consigne o menor valor. Com relação ao réu ou aos réus dessa ação, se você estiver trabalhando, né, com as hipóteses lá dos incisos 1 e 2, vai ser quem? Vai ser o fisco que está criando o impedimento, que está lhe fazendo exigências para que você possa realizar o pagamento. E se for o inciso terceiro, que trata justamente de mais de uma pessoa jurídica de direito público te cobrando tributo idêntico, você vai levar para o polo passivo da demanda todos aqueles que estão lhe cobrando, sejam 2, sejam 3, enfim, você vai levar todos eles para o polo passivo da tua demanda. Onde você irá propor? Qual é a competência? Sempre que a União for uma, né, envolvida no teu processo, será a Justiça Federal a competente pelo que determina o artigo 109 da Constituição da República. Agora, não sendo a União não sendo parte, você irá para a Justiça Estadual e a ação será proposta geralmente no domicílio do contribuinte, ok? No domicílio tributário do contribuinte, ou então no local onde se encontra a coisa, né, o bem imóvel, e aí aquelas regras de competência que nós já estudamos. Então, sempre que for a União, né, seja ela sozinha, seja ela a pessoa de direito público que está criando dificuldades para te pagar, para que você possa pagar, ou seja, inciso 1 e 2 lá do artigo 64, Justiça Federal. E a União também sendo uma das pessoas jurídicas que se habilitam ao recebimento de um determinado crédito tributário, juntamente com o Estado ou com o município, em qualquer dessas hipóteses, Justiça Federal. Em todas as demais, seja a cobrança promovida por 2 estados, por 2 municípios, por um estado e um município, por 2 estados e um município, enfim, seja qual for o outro tipo, as outras pessoas envolvidas, a justiça competente será a Justiça Estadual, ok? Julgada, pessoal, procedente a sua consignação, o crédito tributário será extinto, ou seja, a dívida que você quer pagar será declarada paga pelo valor consignado, haverá, portanto, a extinção do crédito tributário e o valor que você depositou será convertido em renda em favor do fisco credor. Caso você tenha consignado um menor valor, né, e não consignado o maior valor como determina a boa técnica, a sua ação será julgada improcedente, porque você consignou um valor a menor, e aí, nessa situação, você terá que suportar o ônus, né, de ter depositado, de ter consignado um valor a menor, ônus esse representado pelos juros, pelas multas, enfim, as penalidades aplicáveis ao caso. Sobre a ação de consignação, essas são as principais observações e no nosso encontro presencial detalharemos com maior riqueza. Ok, pessoal? Muito obrigada. Fica aí que eu vou gravar o vídeo sobre a ação de repetição de indébito do artigo 165 do CTN. Aproveita esse intervalozinho, toma uma água e pega o seu CTN para a gente falar sobre essa ação. Tchau, tchau.